Olá, quero convidar você para assistir este vídeo. É pequeno, mas traz uma palavra de esperança para a sua vida nesse dia. Sou missionária Rosa Dias e quero que você ouça com o coração esta pequena história. Venha comigo para esta viagem espiritual, a refletir nas coisas do Senhor. Certa vez, havia na floresta, lá no meio, no centro, 3 pequenas árvores, pequenininhas. E elas estavam muito alegres, ainda eram crianças, cada uma na sua espécie, e cada uma mais feliz do que a outra. E elas cresceram juntas ali, as 3. Então, quando passaram-se os anos, elas já adolescentes, tiveram um bom diálogo. Uma estava o tempo todo olhando para o céu e sorria. Aí aquela que estava plantada no meio, que nascera no meio, ela disse assim: por que você olha tanto para o céu? O que você está admirando? As estrelas, realmente estão lindas as estrelas, como elas brilham. Aí aquela terceira árvore disse: não, gente, olha a lua foi feita para nós, só pode ser porque é radiante a luz do luar. E aquela árvore que tanto admirava o céu, ela dizia assim: um dia eu vou ser grande, 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 eu vou ser muito grande. Como eu vou ser grande? Eu vou ser maior do que vocês todas. Eu vou aparecer. Até os humanos vão me admirar, vão olhar para mim, eles vão, querer me carregar. De tão famosa que eu serei a árvore mais famosa no mundo inteiro. As suas amigas falaram: que é isso? De onde você tirou isso? Você está no meio da floresta? Como vai aparecer? Ela disse: não sei. O lenhador vai vir me buscar e eu vou ser muito famosa. Eu vou, quem sabe, ele vai me cortar e vai me plantar, algo vai me acontecer, eu vou ser muito famosa. Ah, como eu quero ser famosa, eu quero ter fama, eu quero alcançar a fama. Todos vão me conhecer e vão falar de mim. Aí aquela outra que estava do lado disse assim: ah, pois eu quero ser rica. Eu vou ser muito rica quando eu crescer. E eu vou ser tão rica ao ponto, de carregar todos os tesouros. Eu quero ser, quem sabe, já sei, eu quero ser um baú. E os tesouros depositados dentro de mim, tesouros caríssimos, eu serei um baú. Ah, quando eu crescer, eu quero guardar tesouros, riquezas. Aí aquela outra disse: ah, pois eu gosto mesmo é de água. Quando eu crescer, eu quero ser um barco. E eu vou carregar somente pessoas poderosas, príncipes e reis deste mundo. Eu serei um barco. E elas dormiram à luz do luar. Mas quando o dia
clareou. O sol iluminou a floresta. Elas acordaram. E de repente veio noites, veio dia, veio noite, veio dia, e o tempo passou e elas cresceram. E um certo dia apareceu um lenhador com seu machado colocado nos ombros. Ele bateu numa daquelas árvores e ele disse: esta me parece boa. E começou a dar machadadas. E ela começou a sacudir, dizendo: amigas, o que está acontecendo? Uma outra disse: é um lenhador, se alegre. Você pode se alegrar, algo vai acontecer de bom com você. Ela disse: sabe de uma coisa? Quem sabe eu vou ser rica? Porque essa árvore era exatamente aquela que desejava ser um baú para depósito de joias preciosas, de riqueza, de tesouros. Ela disse: é verdade, e despediu. Tchau, amigas. E ele então tirou uma boa parte dela, colocou sobre os ombros e levou para a sua casa. Chegando lá, ela não estava entendendo o que estava acontecendo com parte dela. E ele começou então a fazer algo impressionante. Ele foi fazendo detalhes naquele pedaço de árvore. E foi cavando, detalhando. De repente, ela disse: uai, eu estou parecendo mesmo um baú. Será que eu virei um baú? E ele agora coloca ela nos ombros. Ele fez dela um coxo e colocou onde ficavam os animais. E ali ele colocava palhas para os animais comerem. E passaram-se alguns dias e ela não estava entendendo. Mas eu era para ter riqueza, ser rica, e não tem joias nenhuma. Tem essas ovelhas, esses animais comendo palha aqui que estão dentro de mim. Quando entrou pela porta uma mulher que estava grávida e um homem acompanhava ela. E ele disse: Maria. Ela disse: aquela mulher chama Maria. Ela disse: fala, José. Ele disse: aqui, você pode deitar aqui. Você vai dar à luz ao Filho de Deus aqui, nesse coxo, nessa manjedoura. Ela disse: é claro. Então, ali esta Maria deu à luz ao Rei dos Reis. Ela deu à luz ao maior tesouro que a humanidade possa imaginar. Ela deu à luz a maior riqueza que o ser humano possa ter. Ela deu à luz ao Emanuel, Jesus o Salvador. E aquela árvore tornou-se preciosa, porque dentro dela estava a maior riqueza da humanidade, o Salvador Jesus Cristo. Passou-se os dias, um outro lenhador chega na floresta, bate numa daquelas árvores, aquela que desejava ser um barco, e ele disse: esta árvore é imensa, ela é muito grande. E a outra disse: querida, acho que o lenhador vai fazer de você um barco, porque ele olha e mede você. É a hora. Ela disse: tchau, amiga. E aquele lenhador cortou e amarrou aquela árvore e amarrou a cavalos, que puxou aquele tronco imenso
para próximo ao mar. E ela disse: eu creio que ele vai fazer de mim um barco. Eu vou carregar os reis e os príncipes dessa terra. Eu vou ser famosa. De repente ele começou a trabalhar com ela e fazendo tábuas, e de repente ele construiu um lindo barco. E um dia estava no mar e veio uma tempestade, quando de repente havia um homem dormindo dentro daquele barco, lá num lugarzinho mais tranquilo. Mas o barco balançava e as águas entravam e era uma grande tempestade. Aquele barco ficava com medo, até ele teve medo. Eu queria ser um barco, até agora não tem príncipe, não tem reis, só tem esses homens aqui, esse homem chamado Pedro, esse homem chamado Tiago, chamado João, esses outros. E o que eu vou fazer? Não tem ninguém famoso e essas águas vão me despedaçar. Quando aqueles homens disse: mestre, acorda, nós vamos morrer, olha a tempestade. Ela disse: mas é um mestre que está dormindo aqui dentro de mim? E ele acorda e ele olha para o mar e as águas e diz: acabou a tempestade, parou. Homens de pequena fé, é só repreender a tempestade, o mar vai parar. E ela depois entendeu: eu carrego dentro de mim o príncipe dos príncipes, o rei dos reis. Eu carrego Jesus em mim. Eu sou o melhor barco porque eu carrego o melhor dos melhores que a humanidade possa ter. Eu carrego Jesus, o Salvador da humanidade. E assim foi passando os tempos. E os tempos passaram. Dias passaram quando vem um lenhador e bate o machado e começa a cortar a última árvore. Ela disse: ai, o que está acontecendo? O lenhador vai me levar e eu serei famosa. O lenhador pega uma melhor parte, leva para casa e ele agora encontra com outros homens e eles começam a fazer duas madeiras daquela árvore. E agora vão subindo com elas e chega num lugar e ela avista que multidão é essa, que a gente passa pela rua e essas multidões, porque esse povo grita, o que está acontecendo? E agora eles vão para um lugarzinho e eles começam então a pregar uma parte dela sobre a outra parte. Ela diz: o que eles estão fazendo? De repente, eles pegam ela e colocam sobre os ombros de um homem sofrido e faz ele andar por uma estrada muito conhecida. E agora aquela via se torna uma via dolorosa e as pessoas aplaudem, sorriem e cuspem naquele homem e cai parte dos cuspem nela. E ela disse: o que eles estão fazendo? Era simplesmente para mim ser famosa. E agora pegam ela, faz um outro homem que vem do campo carregá-la e sobre os ombros, e ela é pesada, ela está lavrada, e ela diz: o que é isso? O que está acontecendo? E chega lá no alto. Eles fincam ela na terra. Ela percebe que foi transformada em uma cruz. E agora começam a pregar um homem nela. E aquele homem é martirizado, é sofrido, é judiado, pregado nela. E ela sofre. Ela sofre por saber que aquele homem está gemendo. Gemendo, mas ele é inocente. E agora ele morre, ele dá um brado ao Pai que está nos céus, entrega o Espírito e nela, naquela cruz, ele morre. E ela entende que o Salvador morreu pregado nela. Ela entende que aquele homem era o Salvador.
Depois ela fica sabendo que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele é o Salvador. Aquela cruz ficou famosa. Era a árvore que desejava a fama. Até hoje nós conhecemos a história daquela árvore. A maior das árvores. Ela ficou famosa. Ela é a cruz. A cruz que não tem Jesus pregado nela. A cruz que não precisa ser adorada, nem colocada para ser observada. Mas a cruz que está no coração de quem quer ser salvo por aquele que um dia foi pregado nela. Porque a cruz não salva, mas quem foi pregado nela, a saber, Jesus Cristo é o Salvador. Compartilhe esta mensagem. Um abraço, missionária Rosa Dias.